Um japeriense, filho de uma nordestina, aos 12 anos, começou a ajudar a mãe na feira. Pai de 4 filhos, começou a vida pública trabalhando na Secretaria de Saúde do seu município. Depois foi vereador, foi candidato à prefeitura na última eleição, foi o segundo mais votado, quase se elegendo. Hoje vamos bater um papo com com policial reformado, né? Sim. Policial militar reformado e pré-candidato a prefeito de Japeri, Helder. Um prazer ter você aqui, Helder. Prazer é meu, Hortência. A gente fica muito feliz, né, e lisonjeado de estar participando aqui do seu programa, do seu podcast. E essa é uma história bem bacana nossa, né? A gente já contou essa história aí em alguns lugares que a gente foi, né, ter essa participação. Então, assim, é uma história um pouco sofrida, mas uma história bem bacana que a gente tem, né? Desde novinho ali, trabalhando, ajudando no sustento da família, né? Eu vi que você começou a trabalhar cedo com a sua mãe na feira, né? Uma dúvida, inclusive, quando eu comecei a falar aqui de você sobre a questão da polícia, é porque as pessoas não entendem que a polícia, quando aposenta, se chama reformado, né? Não vira ex-policial. E aí, quando quando é um militar, por exemplo, é reserva que chama. Então, Isso. muda a nomenclatura. Sim. O militar, ele passa, quando ele cumpre o tempo dele, ou ele é reformado um período antes, né? Mesmo que não cumpra os 30 anos de serviço ativo, ele passa para reserva remunerada durante um tempo, 2 anos, e depois ele é reformado realmente. Então, e às vezes as pessoas até por falta de conhecimento fala que é ex-policial, mas na Isso, verdade não. as É o pessoas não têm... policial reformado. Ah, O interessante. policial civil, no caso, ele é aposentado. O militar não, ele é reformado. Ah, tem essa diferença Tem entre o essa civil e o diferença. militar, Isso, entendi. isso aí. Interessante. E como é que foi? Você tinha passado no concurso, né? Antes de você passar no concurso para a polícia, qual era o que você fazia antes? Como é que você pensou em estudar para concurso? Ou não, eu vou estudar para concurso, isso vai ser bom para minha vida, para minha família? Então, dos 12 aos 17 para 18 anos, a gente trabalhou, né, na feira lá de Engenheiro Pedreira, Japeri, e um período também em Nova Iguaçu, né? Nós éramos camelôs lá em Nova Iguaçu. Aos 18 anos, eu me alistei no Exército, servi 1 ano no Exército Brasileiro, e quando eu saí do Exército, que eu dei baixa, depois de cumprir o tempo regulamentar, um amigo arrumou uma vaga de emprego numa iniciativa privada, né? Era uma empresa terceirizada da Petrobras. A gente trabalhava de assistente administrativo nessa empresa, naquele prédio da Petrobras, lá no centro do Rio. E um amigo me convidou, falou: poxa, eu quero fazer concurso para PM, o que você acha? Você não tem vontade? E a gente já tinha essa vontade, né, de ter uma matrícula que dá uma estabilidade maior para a gente. E esse amigo me incentivou, o Márcio, quero até mandar um abraço para ele aqui, né? Então, nós nos inscrevemos no concurso de 89, passamos naquelas etapas, primeiro a prova escrita, depois tem os testes físico, médico, enfim. Incorporamos em setembro de 89, né? Na 4ª turma de 89, e assim, a minha vida mudou, né? Porque é uma experiência É muito muito grande, aprendizado, muito né? aprendizado, uma experiência social muito grande, E, Helder, né? deixa eu te falar, eu acho que você passou por uma fase, a sua história de vida é uma história que muitas pessoas almejam, de repente passar num concurso, ter um emprego mais estável, né? Embora seja um trabalho árduo, mas mais estável. Como é que você fez para conciliar? Porque você precisava ter o sustento da sua família, é muito duro isso. A gente, quando é novo, a gente tem mais essa força, né, de tentar conciliar e ir empurrando e vai dar certo, não sei o quê. Mas quando você lembra hoje, você fica assim, eu acho que hoje eu não daria conta. Por exemplo, acontece isso comigo, quando eu lembro os meus 18 lá. É porque quando a gente está com 18, 20 anos, a gente tem muita energia também, né? É, Mas realmente é puxado, né? Porque eu fui pai muito cedo, né, Hortência? Então, na verdade, quando eu estava no Exército, eu fui pai. Então, logo que eu saí, eu já tinha compromissos, né? De sustentar a família e tal, essa coisa toda. Eu sempre fui muito independente. Então, assim, gente, foi muito trabalho, mas eu aprendi uma coisa também com a minha mãe, eu nunca desistia,
né, dos desafios. Desafios podem ser grandes, desafios difíceis, mas a gente aprendeu isso de não desistir, de perseverar, né? E o curso lá na Polícia Militar são 6 meses que você passa lá no Cefap, o salário é baixo, né? No curso de formação, mas a gente, nos finais de semanas, mesmo depois que a gente já estava na polícia, eu ainda trabalhei alguns finais de semana na feira para complementar essa renda. Né? Entendi. E ainda Mas, sobrava tempo para estudar para o concurso. Não, aí nesse período eu já estava no concurso. Sim, né? sim. Antes disso, quando você Na verdade, eu não me preparei muito para esse concurso, não. Né? Mas entendi. a gente tinha saído da escola há pouco tempo, a gente sempre... Estava com a matéria na cabeça. Isso, então entendi. a gente... não me preparei muito, não. Foi um desafio que a gente enfrentou. Me preparei nos últimos dias ali, com aquela questão da redação, né, de fazer uma boa redação, que é um peso grande num concurso. E é uma coisa difícil, né? Porque para você escrever bem, você precisa ler. Você gostava de ler? Isso, gostava de ler muito. Até hoje, quando a gente... Hoje leio menos por conta das atividades tempo, políticas, né? mas eu sempre li muito, então isso deu uma facilidade para a gente. Mas a gente passou bem ali, foi um desafio grande, mas... Você sabe que quando eu li o seu roteiro, que a sua mãe ensinou a não desistir, eu falo muito isso pro meu filho. Às vezes eu coloco um quebra-cabeça para ele, né? Meu filho tem 6 anos. E aí, quando eu coloco um quebra-cabeça para ele, e aí ele não consegue achar uma peça, ele começa a chorar irritado, eu fico assim, a diferença da vida é quem continua tentando e quem desiste no primeiro obstáculo, né? Sim, Eu acho que isso é um aprendizado muito importante e talvez foi por isso que você conseguiu construir essa história de vida tão bonita, né? Sim, e assim, essa vida, né, não digo uma vida sofrida, mas com poucas oportunidades, poucos recursos financeiros. Então a gente, assim, na cidade igual Japeri, tudo é muito disputado, né? Então a gente aprendeu desde cedo também a fazer essas disputas, a perseverar, né? E mesmo os desafios mais difíceis da minha vida, a gente, com essa força, com essa lembrança da nossa mãe, que a vida dela foi uma vida muito difícil também, né? Criou 6 filhos assim, sozinha, e trabalhou muito. Então, a gente, no dia a dia ali, a gente aprendeu isso com ela, né? Que a gente Sua não mãe tinha pode... quantos filhos? 6 filhos. Eu sou o 5º irmão de 6. Né? Então, as dificuldades elas são, às vezes, muito grandes, os desafios são grandes, mas a gente persevera e eu tenho conseguido, né, ao longo da minha vida, a gente ultrapassar essas barreiras, né, e viver bem, né? Ô, Helder, a história de Japeri, né, provavelmente, obviamente você já sabe, você é japeriense, ele foi desmembrado de Nova Iguaçu em 91, né, um pouco após a redemocratização do Brasil, e temos aí 30 anos de um município existente com um pouco mais de 100 mil habitantes, e que até hoje continua com uma desigualdade enorme perante aos outros 92 municípios do estado. A gente vê o índice de desenvolvimento humano de Japeri é os 10 piores dos 92 municípios, né? E assim, talvez por causa dessa divisão recente, dessa independência recente, que não é tão recente assim, né? Mais de 30 anos de independência do município. Como é que você por que você enxerga que Japeri tem tanta dificuldade de se desenvolver? Porque é um município em população grande, né? São 100 mil habitantes, cooperante a outros municípios como Arraial do Cabo, Cabo Frio. Obviamente que tem outros recursos atuais, como royalties, que talvez Japeri acho que não tenha tantos recursos como. Mas por que você acha que tem tanta dificuldade de desenvolver? Não, um dos principais motivos é a falta de gestão que nunca aconteceu lá, uma equipe técnica para fazer a aplicação desses recursos. Que no início da nossa história eram poucos os recursos, mas ao longo dos anos a arrecadação veio aumentando bastante, né? Mas essa falta de planejamento, né? De visão de cidade, de olhar para a cidade como cidade, né? O isolamento político da nossa cidade também causou esse atraso, né? Porque a gente sabe que os municípios precisam muito da ação do Estado, do governo federal, e para isso você precisa ter uma articulação política. E os prefeitos nunca primaram por isso. Então, a falta de planejamento, a falta de técnica e o isolamento político acabou causando esse atraso na nossa cidade, né?
Japeri recebe sim hoje royalties do Ah, petróleo, tem né? também receita Nós de royalties. Você recebemos tem lá noção de quanto ao ano? em torno de 35 milhões por ano, né? Uhum. É uma outra falha que a gente tem visto nos últimos anos isso, porque os royalties do petróleo ele tem uma finalidade, que é fazer infraestrutura na cidade, né? Usar isso é uma compensação financeira Uhum. para a gente estruturar a cidade. E é um É, recurso escasso, né? Porque você precisa preparar a cidade, porque esse recurso uma hora vai uma hora vai acabar. acabar. Então, é exatamente isso. E o dinheiro lá, ele é usado em fontes que não tem nada a ver com infraestrutura, de preparação de cidade, né? Então, isso também causa esse atraso, né? Nós temos lá hoje ainda 70% das ruas não são drenadas e pavimentadas. Os recursos dos royalties nós recebemos para isso, efetivamente para isso, né? Então, essa má distribuição dos recursos também acaba atrapalhando o crescimento da cidade. Você entrando nesse assunto da questão de drenagem das ruas, nós tivemos aí fortes chuvas na última semana e provavelmente teremos mais agora por causa do nível de calor, né? A Sim. temperatura só tem aumentado. Tá sofrendo, o município está sofrendo com essas chuvas? A falta de drenagem, a falta de saneamento no município tem feito retorno negativo para a população? Sim, essas chuvas de sábado afetaram lá sim a nossa cidade, né? E causou muitos problemas em alguns bairros, né? Nova Belém, Marajoara, são bairros que a infraestrutura é muito pequena, né? Agora, o pior de tudo não é só a falta de infraestrutura, é, a não desobstrução dos bueiros, né? Os valões não foram limpos, né? Não houve uma preparação Saneamento para esse básico, né? período, né? Aham. Que você tem que dragar os valões, tem o projeto do INEA, que é o Limpa Rio, que é um convênio que os municípios fazem com o Estado para fazer a dragagem dos rios e valões, desobstruções de O bueiros. município tem esse convênio, mas não está funcionando adequadamente, é isso? Sim, é falta de planejamento, que a gente sabe que o período das chuvas Tem que fazer mais vezes no período da chuva, é isso? Não, no período das chuvas não. Você tem que fazer Antes. antes do período das chuvas. Entendi. De abril até final de novembro é o período da estiagem. Então é nesse momento que você tem que preparar a cidade para esse período de chuva, Entendi. né? Limpeza de bueiros, limpeza dos valões, né? A dragagem dos valões, a limpeza para a água escoar com mais facilidade. E ao longo dos anos também, como a gente tem muitos rios e valões na cidade, não teve uma política pública, um planejamento de canalizar esses valões, né? Para onde que eles vão? Isso, então Não deságua tem. nos rios. Entendi. Nós temos lá o Rio Guandu, a maioria dessa água vai para o Rio Guandu. Que é um Então, rio de água potável. de água potável. E a população de Japeri tem dificuldade de água potável. Eu, inclusive, vi isso em algumas reportagens, que volta e meia alguns bairros têm que pedir carro-pipa, enfim. Então, você não trata o saneamento básico e você ainda polui o rio, que seria a compensação para você levar água para as pessoas. Sim, exatamente. Lá em Japeri, a gente não tem nenhuma estação de tratamento de esgoto. Lá o esgoto que é captado das residências é jogado in natura na drenagem onde tem, ou escorre para os rios, né? Os rios, Rio dos Poços, Rio Sarandi, Rio São Pedro, que desaguam no Rio Guandu. O esgoto in natura. Então, é um outro grande desafio, a gente construir as estações de tratamento de esgoto na cidade, né, para tratar esse esgoto, e também a canalização desses valões, que é para evitar as enchentes, né? Fazer uma campanha de conscientização também com a população. Para não jogar lixo nos rios. Dejetos nos rios, que isso atrapalha muito também. Fazer a limpeza dos bueiros, né? Porque como ainda tem muitas ruas que não são pavimentadas, muita terra, então quando chove os bueiros ficam assoreados, então você tem que fazer a limpeza também. E isso tudo você tem que ter um planejamento da Secretaria de Obras com a Secretaria de Urbanismo para fazer nesse período da estiagem, que é de abril até o final de novembro, para quando chegar no período das chuvas a cidade está preparada. A gente até entende que o nível de chuva foi muito alto, a gente entende, mas com essas ações você diminuiria os danos para a população. Agora, e quando houver o dano também, o governo tem que estar preparado para atender as famílias,
né? E o município de Japeri, hoje foi provado agora, no domingo, que não está preparado, não. Nenhuma É muito preparação para triste isso, você ver famílias né? perdendo. Teve, inclusive, funcionários que trabalham num empreendimento que eu tenho, perderam tudo nessas enchentes, a casa encheu praticamente até a metade. É muito triste você ver as famílias perdendo tudo. Comida, compras de mês. Sim. Muito, Então, muito triste. aí você tem que ter a assistência social com os CRAs funcionando, né? Com cestas básicas, né? A água, para fazer a doação para essas famílias. Cadastrar as famílias rapidamente, montar uma equipe de trabalho para você assistir as famílias, né? Como você não está preparado, os orçamentos públicos, você tem o conhecimento disso, existe uma verba chamada verba de contingência, que é para ser usada nesses casos, né? Ela é Uhum. separada, um percentual do orçamento, para isso. Então, aconteceu uma calamidade, aconteceu uma emergência, você decreta o estado de calamidade, estado de emergência, você pode fazer as compras diretas, né? Mas a equipe tem que estar alinhada para se fazer isso, né? Tem que ter muita vontade também, empatia para cuidar das pessoas depois que acontecem essas tragédias. É, realmente muito triste. Nós estamos diante de um candidato, né, um pré-candidato a prefeito de um dos municípios mais pobres do estado, um município que não é pequeno, né? Nós temos municípios menores em população. E um dos municípios também que está nos piores índices de educação. E nós temos agora, recentemente, né, foi divulgado superfaturamento na questão de merenda demissão de alguns profissionais, não sei se foi na saúde ou na educação do município. Eu queria que o senhor me explicasse um pouco o que está acontecendo com relação à educação, o que essas demissões influenciaram no município. O senhor tem algum preparo, algum planejamento para essa questão? Então, isso é uma prática antiga lá na nossa cidade. Nós já tivemos uma história lá do biscoito a R$ 12 na época, né? A gente vê os contratos todos, a maioria sendo superfaturado, com viés de superfaturamento. Já teve prefeitos lá que foram punidos pelos tribunais de contas, pela justiça, por conta dessas práticas. E agora, esse ano, aconteceu de novo, né? Está circulando na imprensa local, nas redes sociais, de que a secretária de Educação fez um contrato com uma empresa para aquisição de maçãs de qualidade para a rede municipal de ensino, para os alunos, e eles pagaram o equivalente a R$ 7,50 Por em maçã? uma maçã, né? Jesus! E quem fez essa reportagem teve o cuidado de fazer uma pesquisa de preço, e a média foi de R$ 2,20 por maçã nos Mas supermercados. esses contratos de licitação, eles não passam por uma fiscalização da Câmara, por exemplo? Ou pelo Tribunal de Contas do município? Não, o município não tem tribunal de contas no nosso município. Ah, Existem os órgãos de controle, a Câmara de Vereadores, que tem que fiscalizar, e o controle interno da prefeitura, que quando vai se fazer uma licitação, você tem que olhar a economicidade, né, a qualidade dos produtos, você tem que olhar tudo isso. Mas, se a equipe do prefeito não tiver alinhado com o que o prefeito pensa para as políticas públicas, né, aí já entra a questão de corrupção, desvio de conduta, né, enfim, para que se aconteça isso. E outra coisa, lá na ponta, quando o prefeito vai assinar esse contrato, ele tem que ter o cuidado de olhar também se todo esse processo desse contrato foi um processo lícito, né? A gente parte desse princípio, que você tem os órgãos de controle para controlar essa questão da qualidade e do preço. Mas você lá na ponta também, na hora que você for assinar esse contrato, você tem que estar atento a isso, né? E esse contrato passou por todos esses órgãos, né? inclusive pela Câmara de Vereadores. Não, a Câmara não Não, passa. não passa antes. A Só Câmara tem que fiscalizar após o contrato, para entendi, ver tá. se existe, se a maçã foi entregue, se a qualidade da maçã é o que foi contratada e se o preço da maçã está dentro do preço de mercado. Se não tiver, o papel do vereador é denunciar, fazer essa denúncia aos órgãos competentes, que é Tribunal de Contas, o Ministério Público, né? Até porque o Ministério Público Federal, porque é um recurso federal, que é o dinheiro da merenda das crianças, Porque né? vem da verba que tem que ser Isso repartida, aí. os 25%, né? Sim. Não, os 25% é a aplicação dos recursos próprios. A verba que você recebe do Fundo Nacional de
Da desenvolvimento merenda da educação Isso. é federal. É federal. Entendi. O prefeito tem que aplicar 25% mínimo do recurso próprio na educação, mas não só para merenda, para No toda a geral. educação. Aham, Né? entendi. Então, assim, então a gente vê que isso é uma coisa sistêmica dentro do governo. Né? Todos os órgãos que eram responsáveis por evitar esse superfaturamento falharam. Então não pode haver essa falha, porque parte desses recursos do superfaturamento você poderia usar para outras ações de educação para melhorar esse índice terrível que você falou, que são os piores índices, né, de educação e de DH. E muito triste, porque é um município em população não pequeno, né? Município que tem bastante, quase 110 mil habitantes. Sim. Entendeu? Então é isso. Então você aumenta a criminalidade. Como é que está a questão da segurança no seu município? A segurança pública lá é um problema muito grande, como é nos municípios da Baixada Fluminense, né? Muito, muito alta. Mas tem algumas ações que o prefeito pode fazer para ajudar o Estado. A segurança pública é dever do Estado, mas o prefeito pode fazer muita coisa para ajudar, né? Em algumas questões. Quando você oferta uma educação de qualidade, esporte, lazer, cultura para essa juventude, você ocupa a juventude, você já está ajudando de não fornecer mão de obra para a violência e para o tráfico de drogas, principalmente. Né? E isso é uma questão municipal. O lado social também, se trabalhar o lado social das famílias para que as crianças e você não se acaba percam. prevenindo a violência nos outros municípios, nas outras regiões, Sim. né? Porque acaba que quando você não proporciona saúde, esporte nas regiões da Baixada e municípios mais pobres, os jovens acabam se criminalizando e indo para outros municípios com mais poder aquisitivo para poder cometer atos infracionais, né? Sim. Então, isso aí é mais voltado para o social, educação e cultura. Agora, efetivamente, na área da segurança pública, o prefeito também pode fazer muita coisa para ajudar. Equipar e aumentar a sua guarda, o efetivo da sua guarda municipal com equipamentos de segurança, fazer uma iluminação pública de qualidade, isso ajuda muito na segurança pública. Você pode fazer convênios com a Polícia Militar, como é o caso do PROEIS, que é onde a prefeitura paga o policial para trabalhar na folga, você faz a aquisição das viaturas e contrata o policial para trabalhar na folga, para aumentar o efetivo. Né? Enfim, então tem uma outra questão que é municipal, que é você monitorar a cidade com câmeras, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, né? Que é importantíssimo. Mas é viável fazer isso numa cidade como Japeri? Você conseguir colocar câmeras espalhadas pela cidade? É muito viável e barato para ir. Muito barato. Já foi orçado uma época lá, R$ 1.700.000 para você monitorar toda a cidade. Né? Então você inicia com um número de câmeras da prefeitura, monitorando as principais, e você pode fazer um convênio depois. Uma parceria público-privada, né? Parceria para as empresas também participar, né? Integrar as câmeras das empresas e das residências ao seu sistema de segurança. Então você vai monitorar a cidade toda com um recurso muito menor. Então, assim, monitorando, fazendo o centro de monitoramento, você aumentando o efetivo da Polícia Militar, aumentando o efetivo e treinando a sua guarda municipal, fazendo uma iluminação de qualidade, você, com projetos sociais de esporte, lazer e cultura, isso aí você vai diminuir muito a questão da violência na cidade. Né? Então, são ações que a prefeitura pode e deve fazer para melhorar. Eu visitei cidades agora há pouco tempo, até para obter conhecimento, Volta Redonda, Três Rios, né, Nilópolis, que tem os seus centros integrados de segurança pública, os índices de criminalidade caíram mais que a metade por conta dessas ações da prefeitura. Se você ficar esperando só pelo Estado, a coisa fica muito difícil, porque o efetivo da Polícia Militar em todo o Estado do Rio de Janeiro é muito pequeno, é deficitário. Não tem como o prefeito ajudar na questão da segurança pública.
Não, e acaba também que é uma questão de que nem sempre o Estado consegue alcançar todos os municípios. Tem a questão política também, que às vezes tem a questão de acordos políticos, então quem está na frente do Estado acaba priorizando alguns municípios que têm mais engajamento político. Enfim, tem todas as outras questões de interesses, né, que os municípios eles têm que estar nessa independência de tentar ver todos os pontos, mesmo o que seja de responsabilidade do Estado. Embora isso não exima o próprio gestor do município de ter uma pessoa, ou ele mesmo articular com o Estado, com o governo federal, apoios para o município. Essa questão da articulação municipal com o Estado e com o governo federal, ela é efetiva? Você vê hoje o prefeito, a prefeita, hoje quem está à frente do município? É a prefeita. É a prefeita hoje, ela tentando meios para melhorar com articulações estaduais e federais, ou não tem muito esforço? Então, assim, a gente não vê muitas ações, não. A gente vê muitas falácias, muitas publicações nas redes sociais, mas efetivamente a população não recebe essas parcerias, não vê efetivamente isso acontecer, né? E a articulação política dá trabalho, você tem que ter talento para fazer isso, você tem que cumprir também, né, os acordos políticos, né, de apoio aos políticos. Então, isso tudo, você tem que ter credibilidade para que isso aconteça, né? Lá em Japeri, o batalhão que cobre a área da nossa cidade é o 24º Batalhão. É um batalhão que cobre 5 municípios. É impossível, com o efetivo que eles têm, eles promover uma segurança pública de qualidade. Não é que a polícia não age, não é isso. O efetivo é muito pequeno. Então, quando a gente falou aqui da ajuda que o prefeito pode dar, é assim, é ajudar na contratação dos policiais para trabalhar na folga, né? É o regime adicional de serviços, RAIS. Então, existe o recurso para se fazer isso, né? E outra coisa, é você economizar. O que é a segurança pública é importante? Então economiza recursos para você aplicar onde a população mais precisa. Fazer gestão é isso, é saber o que a população mais precisa e você fazer os maiores investimentos nessa área, né? Então, quando você vê muitos contratos superfaturados lá, que é para beneficiar não a população diretamente, mas para beneficiar a meia dúzia de pessoas. Então, economiza nesses contratos, em políticas públicas que não vai melhorar a vida das pessoas na ponta. E faz o investimento na segurança pública, né? Então, os índices lá, como você perguntou, são altos, mas tem como futuramente a gente resolver isso com essas ações que a gente falou aqui. E você havia perguntado também em relação à educação dos cargos, né? Agora, recentemente, no final de dezembro, a Câmara de Vereadores votou uma lei, né, de iniciativa da prefeita para extinguir alguns cargos efetivos da educação, merendeira, vigia. Esses cargos eram cargos de concurso? Cargos de concurso. Mas isso pode constitucionalmente? Não pode, é inconstitucional, mas eles estão alegando que é constitucional. Mas aí já foi recorrido, alguém recorreu isso em algum órgão do judiciário? Então, o Sindicato dos Professores está vendo essa questão de entrar com uma ação, né, para a revogação dessa lei, aí vai ver o que a Justiça vai decidir. Eu mesmo, como cidadão, pedi meus assessores jurídicos para a gente analisar isso também, né, porque parece que a história é extinguir os cargos para fazer a terceirização agora num ano de eleição, né, que é uma grande picaretagem isso, né? Mas, enfim... Então, querem inchar a máquina pública. E quando tem os cargos efetivos, você não pode fazer a terceirização. Então, eu extingo os cargos públicos, os cargos efetivos, para fazer a terceirização. Então, a gente está analisando isso aí para ver que a ação que a gente vai tomar, né, em relação a isso. Mas, assim, além de ser inconstitucional, assim, é um grande desrespeito também aos funcionários públicos, né, que doaram um tempo da sua vida, se prepararam para fazer o concurso público. A gente falou ali atrás, né, é um direito adquirido, não tem como voltar. Muito provavelmente, eu acho muito difícil a justiça permitir que isso continue. Porque é um direito adquirido, né? Você faz prova, passa para o concurso, não tem como você extinguir isso. É bem complicado, achei bem estranho essa história. Não, e estranho, e assim...
não houve um diálogo para isso. Um diálogo, podiam ter feito uma audiência pública, chamar os profissionais de educação e dar garantias a eles de que eles não seriam prejudicados, né? Fazer a terceirização é muito importante para o crescimento da cidade, mas vamos reunir com todo mundo, vamos deixar claro o que a gente quer realmente fazer com essa política pública, com essa política de extinguir os cargos e fazer a terceirização. Qual a finalidade disso? O que a população vai receber de benefício com essa extinção dos cargos e a terceirização? Nada disso foi feito. Foi feito numa sessão, na última sessão da Câmara de Vereadores, meio que, né, um projeto que foi votado em regime de urgência na Câmara de Vereadores. As comissões não deram parecer nesse projeto. Quer dizer, está muito obscuro essa questão, né? Mas a gente vai tomar as medidas cabíveis também. O Sindicato dos Professores também está vendo essa questão para entrar com uma ação, enfim. Mas foi um grande desrespeito aos profissionais de educação da nossa cidade. E parece que já está na Câmara de Vereadores também, mas não foi votado, só quando voltar do recesso, que eles estão querendo extinguir cargos também da saúde. Né? Vários cargos da saúde. Há cargos efetivos também, para poder fazer a terceirização na área da saúde. Mas isso com médicos? Médicos, enfermeiros, auxiliares de serviços gerais. Essa proposta já foi apresentada? Eu ainda não tenho na minha mão esse documento, mas falaram que já está na Câmara, já foi protocolado na Câmara de Vereadores um projeto de lei semelhante ao que foi já votado nos cargos da educação. Nossa, que complicado, hein? Isso é um grande desrespeito às pessoas que se prepararam para fazer um concurso público, que a gente não sabe futuramente o que vai acontecer com essas pessoas. Por exemplo, a merendeira. Qual vai ser a atividade que ela vai exercer da agora para frente? Se ela é concursada como merendeira na escola, vamos botar ela em qual atividade? Não, e você acaba desmerecendo pessoas que estão interessadas em estudar para concurso. Sim. Né? Desmotivando. A pessoa às vezes está fazendo um curso preparatório para fazer um concurso para o município. Sim. E ela pensa, vou fazer o concurso, eu vou estudar, e a qualquer momento meu cargo pode ser extinto por uma lei qualquer. E isso é inconstitucional, assim, se realmente for cargos efetivos, é muito esquisito. É isso que nós vamos discutir, é isso que nós vamos dar uma resposta já à população de Japeri. Ô, Helder, você, como vereador, quando você foi eleito vereador, qual foi o projeto de lei, o que você acha no período que você estava na vereança? O que você ajudou mais a população? O que você acha que você aprendeu mais nesse período e o que você acha que você conseguiu ajudar mais a população como vereador? Porque muitas pessoas às vezes não entendem que o cargo majoritário, como prefeito, governador, tem mais visibilidade, né? Então as pessoas acham que tudo é o prefeito e o vereador e o governador e o presidente da República que faz, que são cargos majoritários. Mas eles dependem do senador, do vereador, do deputado, para governar, para poder fazer a gestão dos seus municípios, do estado como um todo e do país também. Então, assim, como vereador, para ajudar a prefeitura e o município no geral, no período que você estava na vereança, o que você acha que você mais ajudou a população? Então, o papel do vereador, ele defendeu o povo, né? Ele é o defensor do povo. Do povo. E, num outro momento, ele é o elo entre a comunidade e o poder executivo. Né? Ele que é esse elo importante. O prefeito, governador e presidente depende muito dos legisladores, porque quem aprova o orçamento para executar as políticas públicas é o poder legislativo. Então é muito importante, nessa hora é muito importante os vereadores. E o vereador tem uma outra função, outras duas funções que são muito importantes, que é fiscalizar a execução desse orçamento, se as políticas públicas estão funcionando, né, estão sendo executadas conforme a população precisa, esse é o papel de fiscalizar para onde está indo o dinheiro público, e a criação de leis para melhorar a vida da população também na ponta. E, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer que isso a gente fez muito lá, nesses 8 anos de mandato. Na história de Japeri, o nosso mandato foi o que mais apresentou e aprovou projetos de leis lá na Câmara de Vereadores. Apresentei mais de 80. Leis aprovadas, a gente tem
entre 40 e 45 leis aprovadas lá. Não tenho o número exato agora, mas em torno de 45 leis aprovadas. E algumas dessas bem relevantes. São leis relevantes que a gente pensou, né? O meu mandato foi um mandato muito participativo, então a maioria das leis que nós criamos foi demandas da população num canal das redes sociais que a gente tinha. Então a gente tem uma lei muito legal que a gente criou lá, que assim, os artistas locais, Japeri tem muitos artistas. Então, tem? assim, quando tem os eventos da cidade, os artistas não eram contratados, contratavam todo mundo de fora. Nós fizemos uma lei aprovando... artistas músicos. Músicos, teatro, enfim, qualquer artista de Japeri. Então, nós criamos uma lei e aprovamos de que todo evento patrocinado pela prefeitura tem que ser contratado, no mínimo, um artista local. Para o dinheiro dessa festa circular na cidade, os artistas ter essa oportunidade, né? E hoje está funcionando, essa lei funciona. Então, os artistas locais hoje são beneficiados, são contratados para os eventos, a festa do aniversário da cidade, a festa da padroeira, carnaval, né? Enfim. A gente legislou muito na questão da mulher também, criamos lá a Semana de Conscientização à Violência contra a Mulher, para a gente debater essa questão, criar políticas públicas para evitar isso. Tem um outro projeto para diminuir, né? Porque a gente acha que a gente vê que é uma coisa assim que é predominantemente, independente da classe social, como é predominante a violência contra a mulher e ainda é forte o machismo da sociedade. Com relação a isso, a culpa é sempre da mulher. Então, assim, isso é muito importante, principalmente em cidades pobres como Japeri, né? E a população mais pobre, porque você vê isso acontecendo em todas as classes sociais. Mas é muito importante, sim. E aí vocês fizeram a Semana da Conscientização com eventos, palestras. Isso aí. É uma lei onde o Poder Executivo tem que, né, durante essa semana, discutir esse problema com palestras e, a partir dali, criar políticas públicas, maneiras, meios de evitar ou diminuir essa violência, né, e amparar essas mulheres também. Isso é feito até hoje? Existe essa semana? É outra coisa que, assim, o vereador ele propõe a lei, aprova essa lei, mas a maioria das leis que os legisladores propõem e aprovam depende do Poder Executivo para ter essa ação de executar essa lei. Então, assim, essa questão da Semana de Conscientização, tá lá, os governos não fazem essas atividades durante aquela semana. Mas isso tem que ser colocado dentro da proposta orçamentária do governo. Então, também tem um déficit aí do próprio legislativo que não está, na hora de aprovar o orçamento do anual da prefeitura, não está priorizando, talvez, essa lei que já foi aprovada. Então, mas depois que essa lei ela é aprovada e sancionada, aí o executivo é que tem que propor isso na LOA, né? Na LDO e na LOA. Se não tiver, o vereador pode fazer a emenda à lei orçamentária anual para prever o recurso para isso. Então, quando eu estava no mandato de vereador, todo ano eu olhava. Quando as minhas leis não eram beneficiadas lá dentro do orçamento, a gente fazia as emendas. Mas, mesmo assim, efetivamente, a maioria dessas políticas públicas aqui não são efetivamente executadas, porque é uma dificuldade muito grande. Se você for oposição ao governo, então, aí que o prefeito não faz. E assim, aí é uma dificuldade muito grande para você punir o prefeito que não cumpre essa lei. Então, muitas das leis que nós criamos também foi pensando num futuro, porque quando eu descobri que eu tinha aptidão para a política, eu quis ser vereador, nós ganhamos o mandato, nos reelegemos, mas eu pensava em futuramente ser prefeito. E quando eu via essa dificuldade dessas políticas públicas, eu fui criando várias leis para futuramente a gente executar essas leis, né? Então, assim... Hoje você tem um conjunto de leis criadas, então, que ainda não estão... Que não estão sendo executadas, mas futuramente a gente vai executar isso lá em Japeri. Primeiro porque tem orçamento para isso, todas as minhas leis foram criadas a partir de ideias de que efetivamente cabem dentro do orçamento de Japeri. Não tem nada utópico, né? Que às vezes o cara cria uma lei que é uma utopia, uma coisa que não cabe dentro do orçamento da cidade. Não tem nem espaço para criar isso na cidade. Então são leis irrelevantes. As nossas não.
uma semana de conscientização de violência contra a mulher. Isso é... É o mínimo de gasto, né? A criação da Patrulha Maria da Penha Municipal. É ter um carro da Guarda Municipal, treinar 2 funcionários para fazer esse tipo de serviço, né? Combate ao bullying nas escolas. A gente sabe que 25% da evasão escolar é por causa do bullying escolar. Então, quando a gente apresenta essa lei, é para se criar dentro da Secretaria de Educação uma equipe multidisciplinar para combater o bullying, né? Investigar investigar o bullying, por que está acontecendo e tratar o aluno que recebe o bullying e o que comete o bullying, para a gente não ter esse grande número de evasão escolar, porque essa evasão, ela acaba lá na frente prejudicando o índice de educação da cidade, né? Ou o aluno ou evade da escola ou o rendimento dele cai por causa do bullying. Então, e até às hoje, vezes o problema é nos dois. O que está cometendo o bullying, um tem a autoestima mais baixa, o outro mais alta, e às vezes o que tem mais baixa é o que está fazendo bullying, né? Isso aí, até para se defender. Então, assim, e até hoje não criaram essa equipe multidisciplinar, né? E você, com essa equipe multidisciplinar, você identificaria outros problemas dentro da educação também. Que às vezes o garoto ou evade da escola ou ele tem o rendimento baixo, é uma questão social. Tá? A família está com um problema social, uma violência doméstica, essa equipe também identificaria e trataria isso, né? A questão de uma deficiência que ele tem, uma deficiência visual, por exemplo, o garoto não consegue enxergar o quadro, ele não consegue aprender. E essa equipe multidisciplinar, com assistente social, fonoaudiólogo, médico, né? Identificar e tratar esse problema. Você fazer a integralização das secretarias dentro dessa equipe multidisciplinar. Não, isso é muito importante. Você pedir um exame fonoaudiológico, é audiométrico, né? O fonoaudiológico tem a ver com audiométrico. Eu sei porque eu tenho um filho de 6 anos, agora ele está em alfabetização, então ele teve que fazer esse exame. E o oftalmológico, quando você ingressa na alfabetização, já que ele vai para o 1º ano, a escola pede para fazer esse exame, porque senão, eles não sabem como é que... Se a criança não estiver aprendendo, não tem como você saber se é realmente um problema cognitivo, uma dificuldade, ou se é um problema físico, né? Você só vai entender se você fizer os exames, você tiver uma equipe preparada para fazer, para identificar isso. Que normalmente os pais em casa não têm essa capacidade, né, de identificar isso. Às vezes o garoto é muito agitado, tem um TDAH e tal. Não, a gente brincava antigamente, esse menino é levado. Não, às vezes é uma questão física, uma questão neurológica. Então tem que ter uma equipe. Então esse projeto de lei previa isso. Um projeto de lei muito importante. Que isso lá na ponta, para a população, futuramente, é muito importante. Você sabe que até o tempo que a criança fica na TV, ou o tipo de desenho que a criança vê, torna ela mais acelerada. Eu percebo até assim, às vezes tem dias que quando meu filho fica mais tempo na televisão vendo algum tipo de desenho, ele fica mais agitado. Então isso também influencia. De às vezes você chamar a família e você falar, olha, de repente diminui o tempo em frente na televisão, essas coisas todas ajudam muito. Inclusive é uma das defesas, né, de quem levanta a bandeira para a escola integral, né? Porque diminuiria esse tempo porque às vezes a criança fica mais na TV em casa porque o pai não tem quem deixar, não tem como tomar conta. 3, 4 filhos. Exatamente. Como é que você vai fazer comida, vai tomar conta da casa e ainda cuidar de 3, 4 filhos? Então é fácil às vezes falar na prática, né? Mas no dia a dia é complicado. A escola em tempo integral, na verdade, é o sonho de todo bom gestor, né? Eu acho resolver também. os problemas da educação do nosso país, não só da cidade, né? Lá em Japeri hoje ainda não é possível você fazer a escola em tempo integral por conta da quantidade de unidades escolares, pequena. Então, você teria que duplicar porque tem o turno manhã e tarde, mas tem uma saída para isso. O prefeito que pode fazer, se ele quiser resolver esse problema, fazer o 2º tempo na escola, né? Ou na própria unidade escolar ou próxima à escola, com projetos de música, arte, esporte, né?
Pegar o aluno da escola, estudou de manhã, saiu da escola, vai para um projeto à tarde. Você pode fazer até uma parceria público-privada, porque essa questão de Sim, incentivo ao esporte, à cultura, dá isenção fiscal para algumas empresas, sim, né? sim, Para as empresas no geral. Então, se você faz uma parceria público-privada com que a empresa consiga fazer a publicidade da própria marca e sim. ter um benefício fiscal incentivando esses jovens Com a a ficar. criação dos núcleos de É, esporte próximo às escolas. A gente tem lá empresas grandes como a Granado na nossa cidade, que tenho certeza que paga muito impostos, né? Imposto de renda, esse imposto todo, e tem essa lei de incentivo. Então, você fazer aí é pensar, é você ter uma equipe técnica para pensar nessas políticas públicas. Enquanto a gente não tem o número de escolas suficiente para fazer a escola em tempo integral, vamos fazer o segundo tempo na escola, vamos buscar parceria com o Estado, com o esporte presente. O governo federal já teve o PELC, né, que é o Programa Esporte e Lazer na Cidade, tudo isso você pode usar para fazer. E até com recurso próprio também. Basta você entender o que é mais benefício para a população e aplicar o orçamento para beneficiar a população, melhorar a vida das pessoas, né? E para você fazer isso, você tem que ter vontade de fazer e tem que ter técnica também, né? A gente fala muito disso lá na cidade, você profissionalizar a gestão, né, para você otimizar tempo, otimizar recursos. Então, a saída é essa, né? Ô Helder, deixa eu te perguntar, você nunca ocupou o cargo de gestor né, no município. O que que a população pode esperar de você como prefeito de Japeri? O que que você tem a falar? Eu vou ser um diferencial para o município em que eu nasci, que eu fui criado, que eu cresci, que eu tenho orgulho de morar e que eu quero ajudar esse município, que é, como foi falado aqui, um dos municípios mais pobres dos 92 municípios que tem no estado. Então, inclusive nas nossas andanças pela cidade, né, nas reuniões, que a gente faz muitas reuniões nas comunidades, quando ninguém me provoca com isso, no final da reunião a gente sempre fala, né, o que garante a vocês que eu vou ser diferente do que está aí? Porque a gente, durante a reunião, a gente identifica por que Japeri está no atraso em 32 anos. Né? Então, algumas pessoas fazem essa pergunta e, quando não faz, eu mesmo provoco isso. Né? Qual é a garantia de que você vai ser diferente, que você vai ser esse prefeito que a gente quer? Então, a gente fala o seguinte, que eu até brinco às vezes, a gente não tem uma bola de cristal aqui para prever o futuro. Não, e pode vir problemas durante a sua gestão que você pode não conseguir cumprir com tudo que você está prometendo. Mas, então a gente sempre fala que a experiência que a gente já tem ao longo da nossa vida política é um fator positivo, né? A minha história de vida e que, quando eu fui vereador também, quando eu prometi ser um vereador diferente, nós fomos um vereador diferente. A gente não vendeu o nosso mandato, nós não vendemos o nosso poder de fiscalização. Tudo que eu falei que eu ia fazer como vereador, nós fizemos. E até avançamos em algumas questões, né? E quando eu falava lá atrás que eu iria ser esse vereador, as pessoas também não acreditavam. E nós fizemos tudo que prometemos à população. E eu falo que a minha vida também, né, a minha vida toda é uma história de vida que a gente não decepcionou as pessoas, né? Eu fui policial, enquanto eu estive na ativa, eu nunca tive nosso nome envolvido em nenhum desvio de conduta. Então, isso são parâmetros, né, são bases que dá para a população acreditar de que a gente vai ser um bom prefeito. A gente tem um conhecimento, tem experiência, tem uma vida ilibada. Então, são coisas primárias assim que um bom gestor precisa. E ter a certeza de que a gente só vai tirar Japeri desses índices quando a gente formar uma equipe técnica, ter pessoas preparadas para te auxiliar. Né? Não é você ganhar uma eleição e vender a sua cidade politicamente. Né? Você tem que ter essa liberdade de você montar um secretariado técnico para te auxiliar e fazer o bom uso do dinheiro público. Então, é essa mensagem que a gente quer passar para a população de Japeri, de que a gente é decente, de que a gente está preparado para ser o prefeito de Japeri. Me surgiu agora uma última pergunta que nem estava aqui na minha lista. A gente sabe que custos a gente aumenta, né? Independentemente de ser vida pessoal, enfim, na gestão de uma empresa ou na gestão pública, os custos sempre aumentam
E a gente, quando tem projetos para melhorar, tanto seja na nossa vida pessoal, como numa empresa, ou como num órgão público, os custos vão aumentar, sejam Sim, variáveis ou fixos. E temos as receitas, elas sempre são escassas sim, frente aos custos, porque você sempre tem menos receita e sempre quer fazer mais coisas. sim. Como é que você vê a possibilidade hoje de aumentar a receita do município de Japeri? Talvez fazendo isenções fiscais, talvez tentando levar mais empresas para a cidade, ou aumentando o comércio, o serviço. Como é que você consegue ver o caminho para aumentar receitas para o município? Então, uma das saídas são as parcerias público-privado, né? Você colocar dinheiro novo na cidade. A gente tem muito espaço lá para fazer isso, áreas onde você pode fazer as concessões de espaço público para levar as empresas. Na geração de emprego e renda também e captação de recursos em relação ao turismo, a gente tem um grande potencial de turismo lá em Japeri, mas a gente precisa de investimento para que o turismo funcione. Aí é fazer as parcerias público-privado, né? Nesse sentido. Captação de recursos também com as parcerias com o governo do Estado e do governo federal, né, com que os órgãos públicos do Estado façam investimento na cidade para desafogar um pouco o seu orçamento próprio, e as emendas parlamentares também. Né? Você mostrar para os deputados federais que, além de Japeri precisar, né, que ele vai ter o retorno político que ele precisa na nossa cidade. Né? Você com parcerias com 5 deputados federais, por exemplo, você tem a possibilidade de colocar na tua cidade em torno de 50 milhões, dinheiro, recursos novos das emendas parlamentares para você trabalhar em saúde, educação, esporte, cultura. Então, fazer os projetos também, os convênios e projetos. Você tem que ter uma equipe de projetos para a sua cidade. Ministério das Cidades, por exemplo. Miguel Pereira fica perto de Japeri. Enfim, é um Miguel município Pereira vizinho. foi um município que cresceu muito nessa questão do turismo, né? E é Sim. perto. Então, se você investe, talvez, numa questão de um centro turístico, você consegue fazer um percurso de que a pessoa que vai visitar Miguel Pereira fique também um dia, passe mais um dia ali em Japeri, ou passe e fique metade do dia em Japeri, almoce no caminho e vá para Miguel Pereira. Sim, então. Aí a gente precisa preparar a cidade para isso, né? Você limpar a cidade, você levar a internet de alta velocidade para a cidade, fazer segurança pública na cidade. Foi o que o prefeito Miguel Pereira fez. No primeiro mandato, ele preparou a cidade para esse desenvolvimento que E ele chegou no fez isso com segundo. os recursos do royalties, né? Não, Miguel Pereira não. Não foi, não? Não. A maioria das ações do prefeito Miguel Pereira para desenvolver o turismo lá foi parceria público-privada. Ah, foi? Sim, parceria público-privada. Mas antes ele preparou a cidade com segurança pública, tornou a cidade mais agradável, né? Já tinha uma rede hoteleira lá de gastronomia, mas com o crescimento da visita de turistas lá, fez parcerias, levou novos restaurantes para a cidade. Então, hoje a cidade está desenvolvida, gera muito emprego e renda, tem muita gente de Japeri trabalhando em Miguel Pereira hoje, né? Mas a questão das parcerias público-privado aumenta muito o orçamento, né? A questão de gerar emprego na cidade para aumentar o salário do japeriense também vai fazer com que o dinheiro circule na cidade, e isso desenvolve a cidade economicamente. E a questão de economizar também, né? Tem muita economia que você pode fazer dentro da administração pública. Na questão da energia, né? Você fazer a automação elétrica nos prédios públicos, você começar a pensar agora e desenvolver a questão da energia solar, você vai diminuir na conta de energia elétrica. Eu tive um sócio, que eu era proprietária de uma empresa, e eu tive um sócio que ele falava que custo é igual unha. Você tem que cortar toda semana, porque Isso senão aí. vai crescendo. Isso na nossa vida, na empresa, chega em qualquer órgão, né? A gente tem os custos que vão aumentando toda semana. Os desperdícios da administração pública, enxugar a máquina pública. Tem que né? ter um setor para isso. Porque ainda Isso. mais quando você tem. A administração pública são muitos ramos. Eu imagino assim, a dificuldade, porque às vezes a gente fala, né? Mas a dificuldade de administrar é Sim, complicado. Japeri é uma empresa que tem 5 mil funcionários, né, 100 mil pessoas para você cuidar, e um orçamento que não é um orçamento capaz de você ter uma cidade Mas que você agradável, consegue cidade boa, aumentar, como eu acabei de Isso. perguntar aqui. com essas questões. Né? Você ter
uma dispensação de material para todos esses órgãos. Tem que ser controlado, tem que ter um almoxarifado central, você tem que informatizar esse setor, você criar mecanismos para não ter desperdício do material, né? Máquinas, por exemplo, computadores, fazer manutenção disso, você tem que ter esse controle, porque a gente vê muito desperdício do dinheiro público nas repartições públicas, né? Questão de papel, de caneta, enfim, são coisas que as pessoas perguntam assim, pô, mas isso é irrelevante. Não. Quando você pega em muitos, né? Ano, Se você multiplicar por muito, acaba ficando muito, né? Então, são várias maneiras que você tem para otimizar os seus recursos, né? E aplicar bem os recursos também. Por exemplo, na questão das obras, você vai pegar os recursos dos royalties para você fazer infraestrutura na cidade. Por que você não prima por isso? Contrata empresas que tenham capacidade técnica para executar uma boa obra. Então, essa obra ela vai durar, ela tem a garantia de 5 anos, ela vai durar 5 anos. Então, quando você faz uma obra de má qualidade, no outro ano você já tem que contratar uma empresa para fazer o tapa-buraco. Então, são recursos que você acaba jogando fora. E esse é uma coisa que você pode terceirizar, não a saúde e a educação, né? Enfim, isso aí. Então, são várias maneiras que uma equipe técnica, uma equipe preparada para fazer gestão, vai fazer que o município saia desses índices o mais rápido possível. Então, Helder, a gente está com o tempo estourado. Vou te pedir para dar as últimas considerações finais. Espero realmente que você consiga ajudar o seu município, porque realmente a gente vê que precisa, né? Você tendo aí um município que consegue gerar recursos, consegue ter um ponto turístico, você torna a população mais feliz. E é tão bom fazer o outro feliz, né? Eu acho que não tem nada melhor do que você fazer o outro feliz. Enfim, vou te pedir para dar para a gente as últimas considerações finais aí, que você fale para a população que assistiu nossa gravação, o que você quiser falar. Primeiro, agradecer a você pelo carinho que você me recebeu aqui, né? Essa oportunidade de a gente estar falando lá para a população de Japeri, dizer que a população pode esperar da gente um empenho muito grande, né? Essa vontade de fazer, de realizar na cidade, de mudar a vida das pessoas realmente, né? A nossa cidade ela perdeu uma coisa, o cidadão japeriense perdeu uma coisa que é muito triste para uma cidade quando a população perde, que é o sentimento de pertencimento. Isso é muito ruim. Então, o grande desafio nosso hoje é fazer com que essa máquina pública entregue para a população políticas públicas de qualidade, né? E a gente resgatar esse sentimento do japeriense não querer, assim, ao melhorar um pouco de vida, querer ir embora da cidade, né? Então, ter vontade de ficar. Vontade de ficar na cidade que ele nasceu e foi criado como eu fui ter nascido orgulho, e criado, né? Orgulho de dizer que é japeriense. Isso. A gente repete muito isso. Então, é isso. O nosso grande desafio é a gente estar preparado para fazer isso e nós vamos fazer isso. Gente, então, estamos hoje aqui, terminamos mais um episódio do podcast com um pré-candidato a prefeito da Baixada Japeriense. Estamos, né, estou muito feliz de ter entrevistado ele, espero realmente que ele consiga ajudar a cidade dele. Peço a vocês, curtam aqui o canal, me sigam no Instagram, Hortência Pisciani, siga também o Helder de Japeri para conhecer os projetos dele e, quem sabe, aí teremos um futuro prefeito, né?